Eu acho que já está muito claro para você que os Estados Unidos da América é o principal apoiador de Israel. Isso é óbvio, eu sei. Só que de repente o que não é óbvio para você é entender como essa relação foi construída e por que os Estados Unidos da América apoiam tanto o Estado de Israel. Bom, o motivo da gravação desse conteúdo é exatamente esse. Nesse vídeo, nesse conteúdo, você vai ter acesso a essas respostas. Seja bem-vindo ao Geo Brasil, vamos aos fatos. E eu separei algumas informações importantes aqui para a gente traçar a nossa linha de raciocínio, tá? Bom, cabe lembrar que esse confronto já é uma guerra declarada, tem início no dia 7 de outubro de 2023. Caiu num sábado. E eu lembro muito bem disso porque no domingo, dia 8 de outubro, foi o meu aniversário. E nesse final de semana eu não consegui aí dar conta da demanda para conseguir atualizar vocês sobre essa nova guerra que se apresenta dentro do cenário mundial, mas aqui estou eu para te entregar esse conteúdo valioso. Fato é que quase que imediatamente após esse ataque do Hamas em Israel, o Biden, presidente dos Estados Unidos da América, fez uma declaração falando sobre apoio total ao Estado de Israel. Ele falou que os laços dos Estados Unidos e de Israel são profundos e garantiu todo o apoio necessário para o Estado de Israel. A partir daí, a gente começa a entender e pontuar itens importantes dentro da fala do Biden. Só que o Biden, gente, ele não só está falando, ele está agindo. Então, em outras palavras, os Estados Unidos falam e também se movimentam. Se movimentam no sentido em direção a dar apoio ao Estado de Israel. Eu separei algumas ações recentes aqui dos Estados Unidos só para você ter uma noção, tá? Bom, nos 4 primeiros dias após o ataque do Hamas ao Estado de Israel, o Biden ele falou 3 vezes com o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. Ou seja, em 4 dias, conversar com o chefe de Estado de um governo 3 vezes, aqui entre nós, gente, é muita coisa, tá? Isso mostra já uma disponibilidade dos Estados Unidos em relação ao Estado de Israel. Isso mostra também um apoio na questão do comportamento do presidente dos Estados Unidos em relação a Israel. Na sequência, vamos falar ao longo dessa última semana, tá? Domingo agora, dia 15, Dia dos Professores, nós completamos aí basicamente uma semana de guerra. E dentro desse período, o Biden ele já enviou o seu mais moderno porta-aviões, já enviou um segundo porta-aviões em direção a Israel, já falou e começou já a dar todo o reforço necessário para o domo de ferro, no sistema de defesa antimísseis, né, o aéreo, antiaéreo do Estado de Israel, tá? Enviou também navios com armas e munições para Israel, enviou seu secretário de Estado, o Antony Blinken, a Tel Aviv, e aí o Blinken ele já tem algumas missões para realizar na região, né? E ali no Egito, e também na Jordânia, e por aí vai, tá? Só para você ter uma ideia, quando nós falamos em secretário de Estado, nós falamos na figura mais importante no que diz respeito à proximidade e influência na presidência da República, tá? Então o secretário de Estado é ele que tem esse trato diretamente com o presidente dos Estados Unidos, o Biden, tá? Então, seguindo, e ele ainda vai pedir ao Congresso dos Estados Unidos um pacote de auxílio militar a Israel. Gente, é muita coisa em um intervalo curto de tempo. Ou seja, os Estados Unidos não está sendo somente solidário na fala, mas ele também é solidário nas suas ações. E a partir disso, a gente tem que entender alguns motivos por que os Estados Unidos dá tanto apoio ao Estado de Israel. Só para você ter uma noção, tá? Eu separei aqui para a gente algumas informações importantes, tá? Em Israel hoje,
nós temos cerca de 6,5 milhões de judeus. Só nos Estados Unidos da América nós temos 6 milhões de judeus. De novo, em Israel, 6,5 milhões. Nos Estados Unidos, 6 milhões. É disparadamente a maior comunidade judaica fora do Estado de Israel. E tem um detalhe, tá? 1 a cada 4 judeus americanos já morou, ou já visitou, ou já passou um pequeno período em Israel. Isso mostra a raiz histórica e profunda que o judeu norte-americano tem com o Estado de Israel. Isso precisa ficar claro para a gente, essa raiz histórica. Isso porque quando o Estado de Israel ele é oficialmente criado, os Estados Unidos foram o primeiro país, tá, a apoiar de fato o Estado de Israel na sua plenitude. Agora, falando em outra questão que vai além dessa perspectiva histórica, cultural, étnica mesmo, a gente consegue também entender um pouco da influência que o judeu tem dentro dos Estados Unidos, tá? Tem um dado aqui muito relevante que eu quero compartilhar com você também, que é o seguinte, ó. Os judeus nos Estados Unidos, tá? Cerca de 50% dos judeus que vivem nos Estados Unidos têm uma renda média familiar superando no ano 100 mil dólares. Quando a gente pega essa população e compara com os Estados Unidos, a população dos Estados Unidos que ganha, tá, mais de 100 mil dólares por ano está em cerca de 19%. Outro dado relevante, vou aumentar essa renda, tá? Cerca de 23% dos judeus que vivem nos Estados Unidos têm uma renda superior a 200 mil dólares. Quando a gente compara aos americanos, nós temos 4%. Ou seja, isso mostra para nós que nós temos uma elite judaica nos Estados Unidos. E é uma elite econômica e também intelectual, porque boa parte dessa população judaica que vive nos Estados Unidos tem nível superior. E aí quando você tem essa somatização, nível superior, poderio econômico, e quando você coloca nessa equação a questão política, aí fica mais evidenciado ainda a influência que a temática Israel tem dentro dos Estados Unidos da América. É uma influência econômica, é uma influência intelectual, uma influência cultural e também uma influência política. Isso porque 6,4% dos parlamentares em exercício nos Estados Unidos se declaram judeus. No quantitativo, isso dá 34 parlamentares. Ah, Rodrigo, mas 6,4 é pouca coisa. Quando você olha em termo quantitativo, em termo percentual, sim. Mas fato é que você precisa somar essa importância política, uma importância intelectual, de influência, de lobby, que o tema, né, a temática Israel tem dentro dos Estados Unidos, e soma também ao peso dessa elite econômica que existe dentro do território dos Estados Unidos, tá? Esse é outro ponto para a gente analisar então. Então, influência da temática Israel, vamos colocar temática Israel, temática judeu dentro dos Estados Unidos. Uma questão do poderio econômico, do poderio político e do poderio também social. Outro ponto são os laços históricos. E agora, logicamente, que aqui é um espaço de geografia e de geopolítica, a gente não poderia deixar de fora a estratégia geopolítica que Israel tem e também os Estados Unidos têm. E essas duas estratégias, elas convergem, né? Se encontram. E isso é maravilhoso, porque os Estados Unidos têm uma estratégia para o Oriente Médio que envolve 100% o Estado de Israel, tá? Um ex-secretário dos Estados Unidos, ele certa vez falou assim, ó, abre aspas, Israel é o maior porta-aviões americano, é inafundável, não carrega nenhum soldado americano e está localizado numa região crítica para a segurança nacional dos Estados Unidos da América. Ou seja, é um grande ponto de apoio
dentro do Oriente Médio. Que quando nós colocamos uma análise dentro ali do Oriente Médio, principalmente século XXI, pós 11 de setembro, nós temos ali países árabes, países islâmicos e países que contrapõem os Estados Unidos na região. Nós temos ali em específico o Irã, que é um inimigo declarado dos Estados Unidos, não existe relação entre esses dois países. Além disso, nós temos os Estados Unidos agindo ali, tendo o interesse de agir no Oriente Médio, visando o combate também à questão do terrorismo. E nós não podemos esquecer, gente, também do principal, né? É uma região energética. É uma região que tem uma vasta produção e reserva de quê? De petróleo. Então, quando você tem esse interesse na região e você tem uma ponte, um braço, uma base de apoio chamada Israel, fica mais fácil você exercer a sua influência na região. Olha só, eu tenho meu ponto de apoio. Israel está ali no meio com a bandeira, tá? Dos Estados Unidos, isso mesmo, dentro do território do Oriente Médio. Então a gente também precisa lançar esse olhar numa questão estratégica. Israel é sim um ponto estratégico para os Estados Unidos no Oriente Médio, tá? O Oriente Médio tem também a questão energética que os Estados Unidos continuam de olho. Outro ponto importante, valores compartilhados. Ambos países têm a questão do sistema democrático, valorizam, aí vamos colocar entre aspas agora, né? Os direitos humanos, que nós não estamos vendo isso nesse exato momento, tá? Liberdade de expressão, pluralismo político, que Netanyahu está tentando ali enfraquecer, esse assunto para outro vídeo, tá? Então tem muitos laços importantes, além da questão da influência judaica nos Estados Unidos. Quando a gente fala em segurança, né, nós falamos dos Estados Unidos também influenciando a região do Oriente Médio, além de parcerias econômicas e tecnológicas, tá? Muita tecnologia militar é desenvolvida em Israel e repassada para os Estados Unidos. Então são pontos que a gente precisa analisar como um todo. É uma questão muito complexa, mas eu tentei agora, pelo menos, aí levantar os principais pontos para você compreender essas relações envolvendo Estados Unidos e Israel. Outra questão importante, Israel já demonstrou interesse, já falou que vai fazer uma incursão por terra dentro de Gaza. Os Estados Unidos já falou, olha, se você, Israel, realizar essa incursão, vai ser um grande erro. De novo, os Estados Unidos não está apoiando, fala que é um erro. Por que ele fala isso, Rodrigo? Porque ele sabe da experiência que foi a política da guerra ao terror. Iraque, Afeganistão. Entrar é fácil, o difícil é sair, tá? Muitas baixas, muito gasto, gasto doméstico, gasto internacional, gasto político. Foi uma grande energia que os Estados Unidos fez investindo nessas operações e, de fato, não conseguiu mudar nada. Foi um grande prejuízo e aprendeu muito, né? Os Estados Unidos mesmo hoje já se posiciona falando que foi um grande erro, foi um grande fracasso essa incursão dentro de Iraque, dentro de Afeganistão, tá? E ele já coloca para Israel, se você realizar essa operação por terra, cara, vai ser um fracasso, tá? Porque você vai conseguir entrar, mas depois você vai ter dificuldade em implementar a sua política, a sua estratégia, tá? Ocupar essa região é relativamente fácil. Depois o difícil vai ser se manter. Muitas insurgências. É um território que o Hamas conhece, uma expressão antiga aqui, né, de cabo a rabo, de ponta a ponta, tá? Então não vai ser fácil, depois que entrar, sair. E o Netanyahu já disse que não tem volta, vai até o fim, vai dominar, e já se fala, aí já se ventila um pouco a ideia de anexar a faixa de Gaza ao território de Israel. A ver. Outro ponto importante, nesse exato momento existe ali uma grande tensão em Rafah, tá? No sul da faixa de Gaza, ali a porta de entrada para o Egito. O Egito não libera a passagem de Rafah, tá? E o que aconteceu no dia de ontem e hoje? Israel está bombardeando Rafah. Tem muitas pessoas ali, refugiados, civis, tem civil norte-americano, tem civil brasileiro esperando ser repatriado. Israel está bombardeando Rafah. Galera,
É atrocidade atrás de atrocidade, repito, de ambos os lados. Atrocidade de Israel com a população e atrocidade também do Hamas com a população de Israel. Legal? Você precisa estar atento aos dois lados da história. E é esse o meu compromisso aqui com você, tá? Bom, acho que por hoje é isso. Consegui aí detalhar diversos pontos para você entender agora esse panorama geral do porquê os Estados Unidos é tão envolvido com Israel, Israel com os Estados Unidos da América, tá? Outro ponto importante é deixar o teu comentário. Teu comentário sempre respeitoso, ele é importante aqui demais para o nosso canal, além de curtir o nosso trabalho e compartilhar esse link com outros grupos, tá? Vou deixar aqui na descrição nosso grupo de WhatsApp, beleza? Para você entrar e receber as novidades do GEO Brasil. Além disso, vou deixar também o link do nosso grupo no Telegram, caso o grupo do WhatsApp fique lotado, porque isso já aconteceu. Bacana? Mas é isso, eu fico por aqui. Forte abraço, um beijo no teu coração, uma grande semana pra gente. Até mais!